coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. E agora vamos conhecer a nossa convidada. Nós estamos em junho, que é o mês de conscientização sobre a cardiopatia congênita. Mostra aí o cartaz, Ranieri. Estamos no mês de junho e o lema da campanha é Unidos por um só coração. Mês de conscientização sobre cardiopatia congênita em tempos de Covid-19, unidos por um só coração. E a nossa convidada que vai conversar conosco sobre este tema é a doutora Gisele Correia Pacheco Leite, médica cardiopediatra, especialista em pediatria, cardiologia e ecocardiografia fetal e pediátrica, docente de cardiopediatria no Departamento de Pediatria da UFRN, mestra em Ciências da Saúde pela UFRN, cardiopediatra do UOL-EBSE-UFRN, presidente do Departamento Científico de Cardiologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Norte, membro efetivo do Departamento Científico de Cardiologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e hoje vai conversar conosco sobre este tema. Conheçam agora a doutora Gisele. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui podendo divulgar um evento tão importante dentro da cardiopediatria no Rio Grande do Norte. Então tá aí, essa simplicidade de pessoa é a doutora Gisele. E quer saber por que eu me interessei em participar do mês de conscientização da cardiopatia congênita? Veja o que ela diz em um dos vídeos de campanha. Seja bem-vindo ao nosso mês de conscientização sobre cardiopatia congênita em tempos de Covid, unidos por um só coração. Você sabia que as cardiopatias congênitas são a principal causa de morte por malformações? Você sabia que as cardiopatias congênitas são a terceira causa de óbito no período neonatal do recém-nascido? Você sabia que as cardiopatias congênitas são 8 vezes mais frequentes que a síndrome de Down? E que elas matam 2 vezes mais que os cânceres infantis? Pois é. Mas o que é cardiopatia congênita? É uma alteração que acontece na formação do coração da criança. Então a criança nasce com um defeito no coraçãozinho. Tá aí, gente. Acontece, é predominante 8 vezes mais do que a síndrome de Down e mata mais do que o câncer infantil. Veja o quanto é sério este tema de cardiopatia congênita e o quanto nós precisamos saber mais sobre isto, porque nós temos filhos, eu terei netos e tem pessoas, amigas, parentes que precisam também conhecer, que a gente nunca sabe quando vai acontecer com alguém próximo a nós, conhecido, não é isso? Então, depois do intervalo comercial, eu volto com a doutora Gisele para conversarmos sobre este tema da cardiopatia congênita. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Ok, estamos de volta, agora sim, com a nossa entrevistada, a doutora Gisele Pacheco, cardiopediatra, professora no curso de cardiopediatria da UFRN. E nós vamos conversar com ela sobre cardiopatia congênita. Explica para a gente, doutora Gisele, o que é isso? Cardiopatia congênita é qualquer alteração na estrutura do coração ou dos vasos que fazem parte do mesmo. E essa alteração ela ocorre dentro do período fetal, ou seja, enquanto o bebê ainda está no seu período de formação, crescimento e desenvolvimento. E dessa maneira a criança já nasce com ela. A principal cardiopatia congênita, de maneira geral descrita no mundo inteiro, é a CIV. O que é isso? Uma comunicação interventricular, como se fosse um furinho numa parede, está faltando alguns tijolinhos. A maioria delas fecha sozinho, tem resolução espontânea. O grande problema, o grande X da questão são as cardiopatias congênitas críticas, ou seja, aquelas que o bebê nasce e precisa ser diagnosticado logo porque a criança vai a óbito se não tiver tratamento. E por isso é muito importante o diagnóstico precoce.
Tá aí, gente, vocês já viram quanto é sério essa questão da cardiopatia congênita. E vamos ver agora quais são as formas de diagnóstico precoce, já que a doutora Gisele falou nesse tipo de diagnóstico, que podem ser feitas na cardiopatia congênita. Quais os diagnósticos precoces, doutora Gisele? Essas formas, então, de diagnóstico precoce, como é que é feita, né? Como são feitas? O mais precoce mesmo é quando se faz o diagnóstico ainda intraútero, ou seja, enquanto o bebê ainda não nasceu. Existem formas de fazer isso? Sim, através do ecocardiograma fetal. Da mesma maneira que no pré-natal você faz as ultrações obstétricas para conseguir ver se o bebê está bem, se tem alguma malformação, né, na ultrassom morfológica, o ecocardiograma fetal é um exame de ultrassom, porém realizado por um cardiologista com especialidade, com formação específica para isso, um cardiopediatra voltado para a cardiologia e ecocardiografia fetal. Dessa maneira, vai se conseguir detectar se o bebê tem alguma alteração ou não. Se tiver, classificar se essa alteração é leve, moderada ou grave e a partir daí fazer a orientação desde o pré-natal para esse bebê. Se ele tiver uma cardiopatia grave e, por exemplo, a gestante residir no interior, ela já vai ser orientada a fazer um acompanhamento no pré-natal do alto risco e que esse bebê já nasça numa cidade que tenha condições de recebê-lo. Por exemplo, uma UTI neonatal, com suporte de cardiopediatra para fazer o diagnóstico, confirmar o diagnóstico quando a criança nascer e encaminhar para os procedimentos necessários, cateterismo, cirurgia, seja o que for. Então, tá aí, gente. E agora nós vamos saber, após o nascimento do bebê, qual o teste para diagnosticar a cardiopatia congênita? Porque até agora, doutora Gisele, você falou dos diagnósticos precoces durante, né, essa gravidez. E após o nascimento, quais testes podem ser feitos? A forma mais precoce de detectar o nascimento se chama teste do coraçãozinho. Ele faz parte dos testes de triagem neonatal, da mesma maneira que o teste da orelhinha, da linguinha, do pezinho. É orientado a ser feito entre 24 e 48 horas de vida ou antes da alta hospitalar do bebê. O que esse teste vai fazer? Ele vai medir a quantidade de oxigênio que circula na criança. Dessa maneira, ele vai triar se esse bebê tem possibilidade de ter uma cardiopatia congênita crítica ou não. O teste dando positivo, a criança vai ser encaminhada então para a realização de um ecocardiograma, o exame do coração, para poder definir que tipo de cardiopatia congênita é e orientar dessa maneira o tratamento. Então, as formas que nós temos de diagnosticar precocemente as cardiopatias congênitas graves, principalmente, que a nossa maior preocupação são essas, é o ecocardiograma fetal e o teste do coraçãozinho. Ok. Agora, vamos fazer de conta, principalmente nesse período agora de pandemia, né, do Covid-19, que a mãe ou responsável não conseguiu fazer nenhum desses testes de diagnóstico precoce da cardiopatia congênita. Não foram feitos, nenhum deles. E aí, como é que se pode detectar essa patologia? Como é feito, então? Então, se não conseguiu diagnosticar, né, detectar precocemente, você vai ter que ficar mesmo ligado nos sinais e sintomas. Quais são, então, os indícios, né, de cardiopatia congênita na criança? Varia um pouquinho do período neonatal, primeiro ano de vida e criança maior. A nossa maior preocupação é no período neonatal, né, recém-nascido, porque são as cardiopatias congênitas graves, críticas, que se não forem tratadas, elas levam a óbito. Então, se você observa que o seu bebê não está ganhando peso, o não ganho de peso é um dos maiores indícios de cardiopatia congênita grave. Se o bebê, quando mama, ele fica cansado para mamar e não consegue dar seguimento à mamada, ele para a mamada inúmeras vezes porque fica cansado, suando a cabecinha e os pezinhos por conta de um esforço muito grande para conseguir mamar, são um dos indícios que você tem que buscar uma avaliação para descartar a cardiopatia congênita.
Na criança maior, já no primeiro ano de vida, além do não ganho de peso, pode se enquadrar o déficit de crescimento, algumas cardiopatias, principalmente as cianóticas, quando a criança fica roxa, elas cursam com essa dificuldade no crescimento e no desenvolvimento. O não ganho de peso se mantém, histórias de dor no peito, o coração acelerado, cansaço para correr, brincar, pular. E nas crianças maiores, a gente não pode esquecer, além das cardiopatias congênitas, as cardiopatias adquiridas, ou seja, doenças na infância que podem levar a alteração no coração, como o Kawasaki e a febre reumática, em que a criança ela pode ter, além do cansaço, coração acelerado, crises de cianose, crises de palpitação, dizer que o coração está acelerado, disparado e a criança não se sente bem, associado com como se fosse desmaiar, são indícios que você tem que buscar a cardiopatia congênita ou adquirida. E não esqueça, se tem história na família, principalmente pai ou mãe afetado por cardiopatia, os filhos têm que ser rastreados também. Então, tá aí, gente. Todas essas dicas, todas essas orientações para você que tem um bebê recém-nascido ou alguma criança que apresenta algum desses sintomas ou que esteja grávida. Lembrando que aqui em Currais Novos, a doutora Gisele já trouxe a sua equipe e já existe o teste do coraçãozinho, tá? Então, agora em janeiro, lembra que nós fizemos um programa com a doutora Gisele e foi justamente sobre a implantação do teste do coraçãozinho aqui em Currais Novos, tá? Lembrando para quem for ganhar neném, de cobrar esse teste do coraçãozinho, que vocês estão vendo o quanto é essencial. Nós vamos agora para mais um intervalo. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Estamos de volta com o nosso programa e a nossa convidada de hoje, doutora Gisele Pacheco Leite, cardiopediatra, professora de cardiopediatria na UFRN. Estamos falando sobre cardiopatia congênita, pois estamos no mês de conscientização dessa patologia. Agora vamos lá, doutora Gisele, continuando. Me explique sobre o sopro cardíaco. Seria também uma cardiopatia congênita? Foi ótimo você fazer essa pergunta, porque essa é a grande dúvida dos pais. Sopro não é igual a cardiopatia, certo? O que é o sopro cardíaco? É um som produzido no coração pela passagem do sangue, certo? Mais turbulento. Então, por exemplo, situações como febre, anemia, podem levar o coração a ficar um pouco mais acelerado e ter essa turbulência e gerar o sopro. Então, na verdade, o sopro é o som que o médico ausculta do coração, certo? Não necessariamente é doença. Quando uma criança tem sopro cardíaco, o ideal é que seja visto, tem uma avaliação médica, né? Você tem um acompanhamento com o pediatra, porque o pediatra ele vai conseguir identificar se aquele sopro está associado, por exemplo, a criança com dificuldade de ganho de peso, a criança apresentar cianose, desconforto respiratório, que é a dispneia, né? O cansaço, o coração acelerado. Então, isso significa que vai ter indícios de cardiopatia. Aí ele vai orientar você procurar um cardiopediatra. Se a criança ela tem um bom crescimento e desenvolvimento, está tudo ótimo com ela e só aparece o sopro em alguma fase da vida, principalmente se, por exemplo, ela estava gripadinha, foi no pronto-socorro com febre, escutou o sopro. Então, a orientação é reexaminar a criança quando ela estiver sem essa condição, sem febre, sem anemia. Se o sopro desapareceu, então é o famoso sopro inocente. O que precisa ficar de mensagem é o sopro inocente, ele acontece no coração normal. Então a criança não tem alteração cardíaca, não precisa ficar acompanhamento com o médico, cardiopediatra. O sopro patológico, a criança tem um coração doente, tem alguma cardiopatia. E nesse caso, então, ela precisa de um segmento, precisa de formas de diagnosticar, saber se a cardiopatia é leve, moderada e grave e tratar, para poder ter um acompanhamento na infância semelhante de qualquer outra criança. Que a cardiopatia congênita, mesmo grave, se ela for diagnosticada precocemente e tratada, a criança tem qualidade de vida. Ok.
tem qualidade de vida. E aí me vem a pergunta. Você já falou do índice de mortes por cardiopatia congênita, que é maior do que o câncer infantil no início do programa. Mas aí ficou ainda um questionamento para mim. Cardiopatia congênita mata? Me dê. Outra excelente pergunta, porque quando se fala, doutor, o meu filho é cardiopata, a primeira coisa que vem na cabeça dos pais, que é a segunda pergunta que eles fazem, então ele vai morrer? Vejam, as cardiopatias congênitas não significam mortalidade, desde que elas sejam diagnosticadas precocemente e tratadas. Infelizmente, nós não temos números muito satisfatórios com relação ao tema cardiopatia congênita. Para vocês terem uma ideia, as cardiopatias congênitas, elas são as principais causas de morte por malformações na infância. Elas matam 2 vezes mais que os cânceres infantis. Ainda se colocam como a terceira causa de óbito no período neonatal. A mortalidade é muito alta. Sabe-se que no Brasil nascem cerca de 30 mil crianças cardiopatas por ano e que dessas, 24 mil vão precisar de cirurgia cardíaca, principalmente no primeiro ano de vida. Porém, só 6 mil conseguem operar. Cerca de 70% das crianças cardiopatas vão a óbito ou por falta de diagnóstico precoce ou por falta de assistência na rede pública. Então, o que precisa ficar de mensagem é: cardiopatia congênita não significa que seu filho vai morrer. Primeiro, ela tem que ser diagnosticada precocemente, classificada em leve, moderada e grave. Se ela for moderada e grave, tratar precoce. O tratamento precoce diminui a chance de complicações e faz com que a criança possa ter uma qualidade de vida semelhante a uma criança que não tenha cardiopatia. Tá aí, ficou mais claro agora. Em tempos de Covid, doutora Gisele, quais os cuidados que devemos ter com as crianças cardiopatas? Ótima pergunta. As mães estão com muita dúvida com relação a isso. Eu recebo muita mensagem no WhatsApp, Instagram, Facebook, com várias dúvidas a respeito disso. Eu vou tentar sintetizar as principais. Se o seu filho é cardiopata, eu tenho que estar mantendo o acompanhamento dele. Ele tem consultas, nesse período em que as consultas, as clínicas estão fechadas, como é que eu faço? Se é uma cardiopatia leve, seu filho está bem, ele iria para uma consulta só de rotina, para o acompanhamento e seguimento, não precisa sair com ele para levar para a consulta agora, certo? Você vai correr um risco muito grande. Então, o ideal é ficar em casa, acompanhado. Se por um acaso apresentar algum sintoma, manifestar algum sinal clínico que precise de avaliação médica, e você entra em contato com o médico da criança. Porém, se for uma cardiopatia moderada, grave, em que a criança está em acompanhamento frequente, para ajuste de medicações, por exemplo, para que possa manter o quadro dela estável, é interessante você verificar com o médico que acompanha a criança se não tem necessidade de ir para a consulta, certo? E se houver necessidade, o que fazer? Os cuidados gerais, uso de máscara, evitar que a criança fique pegando em tudo ao seu redor, principalmente passando a mão no chão, lavar as mãos com frequência, certo? E em caso de medicações, se a criança usa medicação cardiológica, é para manter nesse período de pandemia? É sim, para manter todas as medicações da criança. Só suspenda caso você tenha uma orientação médica a respeito. Outra pergunta muito frequente: e as vacinas? Eu levo meu filho no posto de saúde para vacinar, lá está cheio de paciente que pode expor ao Covid. O que eu faço? Mantenha o calendário vacinal do seu filho atualizado, certo? Tem algumas atitudes preventivas. Por exemplo, você leva seu filho, se você estiver de carro, deixa a criança dentro do carro com a mamãe e o papai desce do carro, vai buscar saber informações, fica na fila aguardando e na sua vez então a criança desce, entendeu? Não, é uma situação em que eu não estou indo de carro, como é que eu faço? Tente uma pessoa ficar com a criança fora da fila em que está todo mundo
enquanto o outro aguarda ali a vez. Não, eu estou sozinha com a criança, o que é que eu faço? Fique na fila, mantendo um distanciamento de pelo menos 1,5 metro, usando máscara, você, pai ou mãe, ou quem estiver com a criança, evitar o uso de máscara em criança menor de 2 anos de idade, pelo risco de sufocar, criança acima de 2 anos, usar máscara e sempre com atenção, observando se a criança ela não está tirando a máscara, colocando no queixo, não está pegando a máscara no centro, que o ideal é pegar pelas laterais, pela gordinha, para evitar contaminação e infecção, certo? Evitar que a criança fique correndo, passando a mão no chão, nas paredes, onde muita gente passa, no local. Ok, tá aí essas dicas valiosíssimas para a mamãe que precisa levar seu filho numa clínica, independente de ser uma cardiopatia ou uma outra necessidade médica ou odontológica. Agora nós vamos para o calendário de vacinação. Você falou da importância de manter esse calendário em dia. Faz diferença? E em caso de medicação, como é que fica? Isso é super importante, porque você manter o calendário vacinal atualizado significa que mantém a imunidade da criança, ou seja, a resposta, a capacidade do corpo responder às infecções, que nesse momento é muito importante. Se meu paciente, por exemplo, se a criança tem febre reumática, tem cardite reumática, que precisa aplicar benzetacil a cada 21 dias, eu preciso ir no posto a cada 21 dias aplicar? Precisa. Porque se você interrompeu o tratamento por conta de que não quer exposição, certo? Nesse caso, o risco-benefício já não entra numa contradição. O risco de ficar sem medicação é muito maior que o benefício, certo? Então é melhor você ir no posto, com todos esses cuidados, distanciamento, máscara, lavar as mãos com frequência, álcool gel e garantir a aplicação do benzetacil, porque isso vai impedir progressão da doença. Você pode ter, por exemplo, uma lesão no coração leve pela febre reumática e pela falta da medicação ela pode ficar uma lesão grave de precisar de cirurgia cardíaca, e nesse caso seria benzetacil para o resto da vida. Então, tente manter o acompanhamento. Se o seu filho está bem, sem sintomas, tem condições de ficar em casa, fique em casa. O meu filho, ele é cardiopata moderado a grave, ele precisa de medicações, ele precisa de acompanhamento, veja com seu médico, certo? Se de repente o que ele está sentindo não é algo que possa ficar em casa, precisa de avaliação. E muito importante, gente, manter o calendário vacinal atualizado. Essas regras são super importantes nesse período de pandemia. E a criança cardiopata em casa, ter os cuidados com a alimentação, tentar evitar que a criança nesse período coma muita besteira, entendeu? Como massas industrializadas, porque o ganho de peso também não é um fator positivo para essas crianças. Lembrete aos pais que fumam, evitem fumar, porque aquele componente, certo, da fumaça do cigarro, ele prejudica não só você, mas todos ao seu redor. Olha só, gente, tá aí essa dica, não só todas referentes à patologia que nós estamos conversando a respeito, mas também essa do fumar. Então, os fumantes que estão em casa, olho aberto, cuidado, porque você pode estar, como diz a doutora Gisele, contaminando pessoas que não são fumantes e causando problemas não só para você, mas também para quem está ao seu redor. Tá? Então nós vamos agora, mais uma vez, para o intervalo comercial. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Estamos de volta com a nossa convidada de hoje, a cardiopediatra, doutora Gisele Pacheco Leite, professora de cardiopediatria na UFRN. E olha, é impressionante o quanto ela é apaixonada por essa sua profissão e por essa sua vida de médica cardiopediatra. Chega, os olhinhos brilham quando ela fala. Vejam só, ela falando sobre o mês de conscientização da cardiopatia congênita, o quanto ela já muda a fisionomia quando eu peço para ela falar. Mostra aí, Gisele. Todo prazer que falam para você sobre esse mês. Em 2012 foi decretada uma portaria de lei
institucionalizando o dia 12 de junho como Dia Nacional de Conscientização das Cardiopatias Congênitas, justamente porque, como é uma doença que tem uma alta mortalidade pela falta de não ter diagnóstico precoce, pela falta de dificuldade de assistência na rede pública, esse dia ficaria voltado para as instâncias de saúde falarem para a população sobre o que é cardiopatia congênita, como faz seu diagnóstico, como faz seu tratamento. Devido à pandemia, esse ano o nosso grupo da Cardiopediatria UFRN, que é formado por profissionais e estudantes da área da saúde, não pôde realizar suas atividades presenciais como todo ano nós fazemos. Então nos reunimos e, em vez de ter uma atividade no dia 12 de junho, nós estamos organizando o mês inteiro de atividades só para você. Essas atividades incluem postagens diárias sobre temas que envolvem cardiopatia congênita, principalmente nesse período de pandemia, de Covid. Envolve entrevistas, depoimentos, lives, shows, nós vamos ter alguns cantores, shows de humor para vocês. E envolve também, no final do mês, já encerrando a nossa programação, um congresso científico, um congresso internacional multiprofissional em pediatria e cardiologia em tempos de Covid. A ideia com o congresso é a gente tentar capacitar os profissionais da área da saúde, de maneira geral, no atendimento à criança e à criança cardiopata em tempos de pandemia. O congresso também tem oportunidade de submissão de trabalhos científicos, em que vai ter publicação em revista indexada. E todas essas nossas ações, além do caráter de educação e saúde, nós estamos com uma grande campanha de arrecadação de recursos para instituições que estão sofrendo muito nesse período de pandemia para se manterem. Uma delas é o Juvino Barreto, né, que a gente sabe que é um lar de idosos de longa permanência aqui em Natal, que está com uma dificuldade grande para manter os seus idosos nesse período de pandemia. Nas nossas diferentes redes sociais dos projetos, vocês encontram os dados de como poder fazer a doação, os dados bancários, em que você pode depositar o valor que for diretamente na conta bancária da instituição escolhida. A programação vai estar nos Instagrams dos nossos projetos. Então nós temos o @ic.cardiopediaufrn, que é o Instagram dos alunos da iniciação científica. Nós temos o @tc.frn, o Instagram do projeto Teste do Coraçãozinho, o @febre reumática e o @lacarpufrn. Durante o mês vocês vão poder seguir nossa programação nesses diferentes Instagrams. E no caso do Congresso Científico é @simpec, SMPSC 2020. Participe conosco, compartilhe, tire suas dúvidas, faça muitas perguntas, participe dessa programação que foi feita com muito carinho, dedicação e amor inteiramente para você. Lembre-se também, doe, porque a sua doação pode salvar uma vida. Ok, eu vou pedir que Ranieri agora passe um vídeo que está circulando nas redes sociais sobre essa doação que ela está falando. Esse vídeo aí. Não tem o som, né? Tá aí o endereço, né? Tá no vídeo também o endereço das instituições, caso você queira participar dessa campanha de doação que a doutora Gisele colocou. Esse vídeo, além dos outros materiais, os banners, eles estão nas redes sociais, tá? Que vocês colocando as redes sociais que ela falou, então tá aí a programação. Deixa eu falar de cada uma devagar, Ranieri. Vamos lá, esse calendário de posts, aí embaixo você tem as instituições, para Ranieri. Aí embaixo você tem as instituições, e aí, olha, as datas que faltam, 19, conheça os integrantes da linha de pesquisa e vem os integrantes de outras linhas que eles trabalham, trabalhos científicos, aulões temáticos, depoimentos de pacientes, tudo isso aí você encontra nas redes sociais que ela falou, que ela disse na fala dela, né? Então mostra outro cartaz, Ranieri. Outro cartaz, Ranieri, para a gente mostrar. Pronto, aí vocês tiveram o dia D, que foi semana passada, no dia 12, né? A live do dia D, que houve essa programação aí,
No dia 27 da próxima semana vai ter o Congresso Internacional, certo? No dia 27. No dia 1º a 30 é a campanha de doação, que foi o vídeo que eu mostrei para vocês, quem quiser ajudar. E também durante todo o mês as postagens diárias. Esses Instagrams que estão aí embaixo, olha, dá para vocês verem agora os Instagrams que ela falou. Nesses endereços aí, nesses Instagrams, vocês encontram toda a programação diária que está sendo realizada durante esse mês de junho. Então tá aí esses Instagrams que ela falou há pouco no vídeo. Outro cartaz, Aniele, deixa eu ver. Aqui tem a programação geral, né? Vamos ver a partir do que falta. Amanhã vai ter o teste de coração. Volta, Raniero, o anterior. Amanhã vai ter o teste de coraçãozinho, né? Para que serve, o que acontece, depois que o resultado dá alterado, vai ter uma live falando sobre isso. Depois, Covid e cardiopatas, depoimento de familiares, live com cardiopediatria, ou live musical. Tudo isso são programações de lives que ainda irão ao ar até o final do mês. Outro cartaz, Ranieri, o próximo. Pronto, aí você também tem uma programação geral, tá? A partir do dia 18, é o que está faltando, a live às 17 horas, os desafios da equipe multiprofissional na efetivação do tratamento. No dia 21, depoimento de familiares. E no dia 24, os posters com eixos de atuação do programa. Então, tudo isso aí você tem lá naqueles endereços, naqueles Instagrams que apareceram. E aí a programação do teste do coraçãozinho a partir do dia 19, que é o que falta para baixo, né? Vocês vão ver as lives, né? Colocando novamente essas lives do papel da família como agente facilitador. Vai ser dia 19 às 19 horas, depoimento de familiares no dia 22, TBT, teste do coraçãozinho, outra live no dia 25, e Covid-19 frente ao cardiopata, outra live no dia 30. Então, tudo isso, gente, vocês podem participar dessa programação, desse mês de conscientização da cardiopatia congênita, e o programa Essencial está junto com essa equipe nesse trabalho maravilhoso. Nós estamos somente divulgando, somente apoiando, mas parabenizando desde já toda a equipe que está envolvida nesse trabalho maravilhoso que está sendo feito nesse mês de junho, tá? Parabéns a toda a equipe, muito obrigada por nos ter dado a oportunidade de estarmos aqui divulgando junto com vocês, e eu quero que você, doutora Gisele, fique à vontade para despedida. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando o nosso evento para vocês. Parabéns pelo seu programa, por levar informação de saúde para a população. Um grande abraço para você, todo o pessoal de Currais Novos e região de Seridó. Então tá aí, gente. O prazer foi todo nosso, doutora Gisele. Lembrando que ela vai estar aqui no mês de julho, dia 8 de julho, ela vai estar atendendo aqui em Currais Novos, na clínica Centrocárdios, que é onde ela atende aqui em Currais Novos. Então, quem quiser, é só ligar para a clínica Centrocárdios e marcar a consulta com a doutora Gisele. Eu que agradeço a você pela participação, por essa oportunidade, e lembrando que vocês que estão aí do outro lado da telinha podem visitar nossas redes sociais do programa, que lá tem muita coisa para vocês verem nesse período de pandemia. Você está em casa, está com mais tempo, então vai lá, dá uma olhada, consulta o nosso playlist, a nossa playlist, você vai ver entrevistas, os quadros, entretenimento, muita coisa para você curtir aí nas nossas redes sociais, tá bom? Eu vou ficando por aqui, beijo para vocês, até a próxima semana. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho.